Sejam muito bem-vindos a mais um TSP Exclusiva, hoje com Pablo Fernandes, o Pablo que é auxiliar do Inter de Porto Alegre, tem passagens pela base paulista aqui na Ferroviária, no Santos. Muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo, Pablo, tudo bem? Tudo bom, Gabriel? Eu que agradeço o convite, muito obrigado mais uma vez. É um prazer falar com vocês, falar sobre futebol, falar sobre o futebol de São Paulo, estado onde eu nasci, morei e moro praticamente desde. A minha família ainda mora em São Paulo, né? Então, muito obrigado, é um prazer. Para a gente começar, Pablo, eu queria que você fizesse um balanço do seu 2024, né? Um ano bastante movimentado. Você sai da Ferroviária para ir para o Sub-20 do Inter, e depois do Sub-20 para o Inter, você recebe o convite para ser auxiliar técnico do profissional, e no profissional tem aquela arrancada do segundo turno, quase perfeito do Inter, que sai de um time ali da bem de tabela para ir para o G4 do Brasileirão. Enfim, queria que você fizesse um pouquinho um balanço do que foi esse ano para você, saindo da Ferroviária Sub-20 para ir para o Inter e depois o Inter, para o profissional do Inter também. Olha, Gabriel, 2024 para mim foi um ano excepcional, né? A gente começa o ano no comando da Ferroviária, disputando mais uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E ali a gente tem um desempenho muito bom. A gente perde no segundo mata-mata para a equipe do São Paulo, mas com chances de ter avançado, com chances reais de ter avançado. E fruto disso, eu recebo o convite para ser treinador da equipe sub-20 do Inter de Porto Alegre, né? E assim, o Internacional, uma equipe gigantesca, com tradição na base, eu não penso duas vezes e me transfiro para Porto Alegre. Ali a gente tem um início desafiador, porque a gente faz um processo de reconstrução, né, da base, principalmente no sub-20. A equipe iniciou do zero praticamente, né? Então a gente teve um campeonato brasileiro não muito bom, resultados não satisfatórios, mas desempenhos que a gente ficou bastante feliz e vendo que era uma equipe jovem e muito promissora, né? E aí, dessa equipe, na maior parte das partidas, a gente sempre jogando com uma média de 5 a 6 jogadores com idade de sub-17, né? E isso faz com que esses atletas se desenvolvam e dão frutos durante a temporada. No meio do ano, a gente tem um grande problema, que foi a enchente em Porto Alegre. A gente ficou um tempo sem poder jogar em casa, então viajando muito e sem poder treinar. Então a gente teve esse problema também que nos afetou bastante, né? Afetou todo o povo gaúcho, uma tragédia sem tamanho, e isso fez com que também a gente não conseguisse deslanchar, né, no Campeonato Brasileiro da categoria. E aí, com a oscilação da equipe profissional, a direção tem como premissa trocar o treinador, e eu assumo, assim, no segundo jogo da Copa do Brasil, de uma eliminatória, onde eu faço 2 jogos, né, um pela Copa do Brasil e outro pela Copa Sul-Americana. Acredito que com o trabalho nesse período de 10 dias que eu fiquei, foi bastante satisfatório, e eu recebo o convite para me tornar auxiliar técnico permanente, né? Cabe também fazer uma ressalva que o Roger, que é o treinador que chega, também pede a minha efetivação. Isso faz com que a diretoria me efetive como auxiliar técnico da equipe principal. E aí teve toda aquela arrancada, né? A gente estava numa situação um pouco delicada no Campeonato Brasileiro, jogos atrasados, a gente flertando ali com a zona de rebaixamento, mas a gente conseguiu fazer um grande trabalho, capitaneado pelo Roger. Os atletas compraram a ideia e a gente conseguiu ficar 16 partidas sem perder, né? Brigando até as últimas rodadas
pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente sabia que era muito difícil, mas a gente sempre teve esperança e buscando esse objetivo, né? No final, a gente termina com a vaga direta para a Libertadores, também um dos objetivos da temporada. Pablo, e essa relação que você tem com o Roger Machado, ela é bem interessante, né? Não é o primeiro trabalho que vocês têm juntos, foram campeão baianos com o Bahia, por exemplo. Dessa sua relação com ele, você sente que a dupla que você faz com o Roger Machado, ela é benéfica para sua carreira, assim, você aprende dia a dia com o Roger Machado? Como que é essa relação do dia a dia do Pablo com o Roger? Como você bem falou, Gabriel, eu já havia trabalhado com o Roger no Bahia, né? Eu, assim, também praticamente nos mesmos moldes, eu era treinador da equipe sub-20 e acumulava a função de auxiliar técnico da equipe profissional, né? E aí eu conheço o Roger e eu começo a trabalhar junto com ele, né? E isso a gente aí tabula uma amizade também bastante bacana. E assim, até pode ser um pouco, mas a verdade assim, a gente aprende dia a dia, não só com ele, mas com toda a comissão dele, né? Ele chega no Inter com dois auxiliares técnicos, né? Que é o Roberto Ribas e o Adailton, um analista, que é o Guilherme Marques, e o professor Paulo Paixão, que é o preparador físico, né? Que dispensa comentários. Então, a comissão técnica ela é muito boa, excelentes profissionais, excelentes pessoas, né? E a gente aprende diariamente com todos eles, né? Não posso deixar de citar também a comissão da casa, né? A comissão permanente, que é o João Goulart, o preparador físico, o Léo Martins e o Donizete, que são os treinadores de goleiro, né? Então a gente tem uma comissão bastante qualificada para enfrentar os desafios desse próximo ano que chegam para a equipe do Internacional. E aqui no cenário do futebol paulista, um dos times mais interessantes de acompanhar nos últimos anos é a Ferroviária, né? A Ferroviária que saiu da Série D do Brasileiro para a Série B. E não só isso, sempre foi muito marcada por excelentes trabalhos na base, sempre com times muito competitivos. E não foi diferente com a Ferroviária do Pablo, né? Ano passado você foi semifinalista do Paulista Sub-20, foram duas copinhas muito boas da Ferroviária. Você já sentia que o trabalho que você fazia com a Ferroviária ia te levar para um lugar maior, ia te levar para um trabalho como o do Inter, por exemplo? Você sentia que trabalho com os resultados que vinha apresentando a Ferroviária, tanto na base quanto no profissional, com o reflexo do trabalho na base, o Pablo estaria aí em pouco tempo em Série A do Brasileiro, como é o caso hoje? Olha, eu nunca imaginei fora do trabalho onde eu estou, né? Eu nunca me imagino fora, então eu entro de corpo e alma no clube em que eu me encontro, mas a Ferroviária foi interessante, porque a gente pega uma equipe no meio da competição do Campeonato Paulista Sub-20, ano passado, né, uma equipe que estava invicta 10 jogos, né, na primeira fase toda ela ficou invicta e assim, com 100% de aproveitamento. A gente consegue manter isso na segunda fase, mantendo 100% de aproveitamento, e a gente faz um trabalho também bastante interessante, né? Chegamos prestes a nos classificar para a final do Campeonato Paulista, né? Um gol aos 43 do segundo tempo leva a decisão para os pênaltis, ali a gente perde, mas a gente estava quase que encaminhada essa decisão, né? Infelizmente não foi aquela vez, mas e aí a gente faz um bom trabalho na Copa São Paulo, né? Então, fruto de um clube sério, que acredita na base, que tem uma estrutura interessante para trabalhar, né? E que tenho certeza que vai dar frutos para o clube nesses próximos anos. E por falar em trabalho de base, cara, você tem 3 trabalhos em São Paulo com times que são muito fortes nesse quesito. O Santos, que dispensa comentários, que é o time aí tido por muitos como uma grande referência de base no Brasil por muito tempo. Neymar, Paulo Henrique Ganso, enfim,
muitos jogadores que a gente sabe que o Santos revelou, que foi pioneiro nessa área, e 2 times que foram pioneiros no jeito contemporâneo, mais moderno de fazer a base no Brasil, né? Que é a Ferroviária e o Red Bull Brasil. 2 times que entenderam muito rápido como fazer esse novo estilo de base no Brasil. E eu queria que você fizesse um balanço também sobre isso. Como que você vê hoje, trabalhando nessas equipes, como exemplo, do jeito com que o Brasil hoje trabalha com as categorias de base, os prós e os contras, né? Essa questão também da mercantilização, jogadores que muito jovens saem daqui para outros países, como por exemplo o Red Bull era um satélite do Red Bull, no geral, enfim. Como que você enxerga hoje esse novo jeito de fazer categoria de base no Brasil, principalmente com essa parte comercial, Pablo? Olha, Gabriel, esse é o reflexo do nosso país, né? Assim, o futebol é um pequeno recorte daquilo que a gente vive. É claro que existem muitos clubes, mas muitos clubes que fazem um trabalho muito sério, muito bom, com excelentes profissionais Brasil afora, né? Então a gente pode, assim, ficar aqui um dia inteiro falando sobre base, né? E aí, assim, é natural que os grandes talentos saiam cedo, né? Por quê? Porque os clubes precisam de dinheiro, os clubes precisam de retorno financeiro, e a base é um investimento em que o clube consegue ter um respiro, né? Mas, assim, você falou sobre o Red Bull e sobre a Ferroviária, duas equipes com diferenças significativas, né? A equipe da Red Bull com um aporte financeiro muito grande, com uma estrutura excepcional, né? Que busca jogadores para a sua primeira equipe e depois para os clubes da franquia, né? E a Ferroviária é um clube mais modesto, né? Com não um poderio financeiro, mas também com um trabalho bastante sério para revelar jogadores, né? E o Santos, assim, como você bem falou, tem um trabalho de categorias de base que vem dando frutos, né? E aí isso faz com que os atletas busquem bastante o Santos para que eles consigam chegar na primeira equipe e serem negociados, né? Então, assim, nada mais é que, assim, como eu falei, o recorte, o futebol é um recorte na nossa sociedade, né? E eu tenho o futebol, os clubes precisam de dinheiro, e aí precisam vender os talentos, né? Então, isso é natural que aconteça, e isso, tenho certeza que isso vai acontecer cada vez mais durante os próximos anos. E agora, mudando de água para vinho, Pablo, mudando de assunto, e quase encaminhando para o final da entrevista, eu vi no seu currículo que tem um detalhe muito interessante, que você tem uma licença da AFA, né, da Federação Argentina de Futebol. Como foi essa história, cara? De onde surgiu essa licença? Olha, eu sou um profissional que está em constante mutação, né? E eu procuro me especializar cada vez mais. E eu ouvi, assim, de profissionais que fizeram o curso da AFA, né? Que era um curso de extrema qualidade, e eu resolvi me matricular e fiz a licença C e a licença B da AFA, né? E aí, claro, depois eu tive que fazer, estava terminando as licenças A e Pro daqui do Brasil, então eu deixei de lado um pouco a licença, as outras licenças da AFA, para que eu terminasse as minhas licenças aqui no Brasil e homologasse na Conmebol, né? Mas foi por querer estudar mais sobre futebol, principalmente o futebol argentino e sul-americano, né, para ter mais subsídios para a minha carreira. E agora sim, se encaminhando para o final, abro esse espaço para você dar suas últimas declarações, suas últimas palavras, falar as suas expectativas para 2025 na sua carreira e também desejar palavras de carinho aí para os times que você passou aqui em São Paulo, Ferroviária, Santos, Sub-20, enfim.
Esse espaço todo seu agora para você encerrar nossa entrevista, Pablo. Não, Gabriel, eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer falar sobre futebol, é sempre um prazer falar sobre futebol paulista, né, com o pessoal sério que fala sobre futebol, então agradeço muito o convite, aproveito para desejar a todos um excepcional 2025, que todos consigam, né, alcançar os objetivos propostos no início do ano, e sempre que precisar, pode contar comigo. Um grande abraço a todos. É isso, eu que agradeço você ter citado o convite, o tempo que você dedicou a gente, quem sabe que final do ano não é fácil, então eu fico feliz de você ter arrumado um tempinho para falar com a gente. Desejo boas festas para você e de casa também, inclusive, já sabe, né? Curtiu? Gostou? Se inscreva no canal aqui, ativa o sininho, porque o que não falta no TSP é entrevista exclusiva, e essa foi mais uma com o Pablo Fernandes. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Deixa o like. Obrigado, Pablo. Até a próxima e tchau, pessoal. Valeu, Gabriel. Um grande abraço.